Imagine um documento perdido no tempo, escrito por um santo irlandês do século XII, que afirma prever o nome, o perfil e o destino de todos os papas da Igreja Católica até o fim dos tempos. Parece ficção, pois essa é a essência da profecia de São Malaquias, um dos mistérios mais instigantes do cristianismo. Segundo relatos, em 1139, São Malaquias teria recebido uma visão profética ao visitar Roma. Nela, teria visto uma sucessão de 112 papas, cada um descrito por uma breve frase simbólica em latim. O documento teria ficado oculto por séculos, até vir a público em 1595, despertando curiosidade, temor e teorias apocalípticas. O que torna essa profecia tão fascinante é que, ao longo dos séculos, muitos acreditam que essas frases enigmáticas descrevem com precisão cada pontífice que ocupou o trono de São Pedro desde então. Alguns são convincentes ao extremo, outros mais ambíguos. Mas uma pergunta persiste. Se São Malaquias realmente previu todos os papas até hoje, quem será o próximo? E mais importante, será o último? Para entender o impacto dessa profecia, é essencial analisar seu contexto histórico. São Malaquias, nascido como Maelm Haedok o Morgair em 1094, foi arcebispo de Armagh e reformador da igreja na Irlanda. Ele era um homem respeitado por sua espiritualidade, milagres e visões. Durante uma visita a Roma, onde teria sido recebido pelo Papa Inocêncio II, Malaquias teria tido a visão que lhe mostrou todos os futuros papas até o fim da igreja. Ao retornar, ele supostamente escreveu as 112 descrições codificadas em latim, entregando-as ao Vaticano, onde permaneceriam esquecidas por mais de 400 anos. O manuscrito só viria à tona em 1595, quando foi publicado pelo monge beneditino Arnold de Wion. O documento causou furor, pois muitas das descrições pareciam coincidir perfeitamente com os papas que já haviam governado desde o século XII. Por exemplo, a frase ex antiquitate urbis, da antiguidade da cidade, é atribuída ao Papa Pio VI, que nasceu em Cesena, uma antiga cidade romana. Outra, pastor angélico, é associada a Pio XII, conhecido por sua espiritualidade elevada. Críticos, no entanto, apontam que as descrições são vagas o suficiente para se encaixarem em diversas interpretações. Outros sugerem que as coincidências mais precisas ocorrem antes de 1595, o que levanta a suspeita de que o texto possa ter sido escrito ou ajustado posteriormente para parecer profético. Ainda assim, a crença popular persiste, principalmente porque as frases continuam sendo aplicadas aos papas modernos com certa criatividade e lógica simbólica. E então chegamos ao ponto crítico, o número 112. Segundo a profecia, esse seria o último papa listado por São Malaquias. Esse último pontífice é descrito de forma significativamente diferente dos anteriores. Em vez de uma breve frase simbólica, ele recebe um parágrafo inteiro. Na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que apacentará as ovelhas em meio a muitas tribulações. E após isso, a cidade das 7 colinas será destruída e o juiz terrível julgará o povo. Fim. Essa mudança de tom e detalhe causa arrepios em muitos leitores. Pela estrutura do texto, esse Pedro, o Romano, não é apenas mais um papa, mas o derradeiro líder da igreja antes de sua queda ou de uma grande transformação. Desde que o Papa Bento XVI renunciou em 2013 e foi sucedido pelo Papa Francisco, cresceu a especulação. Será Francisco o 1202 ou haverá ainda mais um antes do fim? Se considerarmos Francisco como o 1202, o cenário se torna ainda mais enigmático. Seu nome não é Pedro, nem ele é italiano, é argentino. Mas ele escolheu o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, cujo nome de batismo era Giovanni di Pietro di Bernardone. Pietro, ou
Pedro. Além disso, Francisco tem se posicionado como um pastor humilde, próximo dos pobres, tentando reformar a igreja em meio a uma crise global de fé, escândalos e tensões internas. Seria ele, simbolicamente, Pedro, o Romano. A profecia nunca mencionou datas, o que deixa espaço para interpretações criativas ou catastróficas. Alguns teóricos sugerem que não se trata de um apocalipse literal, mas de uma grande transformação da igreja, uma nova era, possivelmente mais espiritual, menos institucional. Outros, mais fatalistas, acreditam que o texto indica um verdadeiro fim do papado, seguido por guerras ou juízo final. Para além da mística, a profecia de São Malaquias também serve como um espelho das ansiedades humanas diante da história e do futuro. Ao longo dos séculos, sempre que o mundo parecia prestes a colapsar por guerras, pandemias ou mudanças políticas, a profecia ressurgia com força, trazendo um alerta. Talvez estejamos perto do fim. Mas por que essa profecia continua tão popular, mesmo em tempos modernos, de ciência e ceticismo? A resposta pode estar em nossa natureza humana. Somos naturalmente atraídos por padrões, previsões e narrativas que explicam o caos. A ideia de que há uma ordem oculta, revelada séculos antes, que guia os eventos até um clímax, é reconfortante e perturbadora ao mesmo tempo. Afinal, se tudo está previsto, talvez não haja acaso, apenas destino. E há ainda a questão do mistério. O Vaticano nunca reconheceu oficialmente a autenticidade da profecia, mas também nunca a condenou formalmente. Isso alimenta o fascínio. Afinal, por que algo tão explosivo não foi desmentido de forma clara? Por que permitir que circule livremente? Alguns acreditam que há conhecimento interno que não pode ser divulgado. Outros acham que é apenas superstição, tolerada por respeito à tradição. Seja como for, o fato é que a profecia de São Malaquias continua sendo tema de livros, filmes, documentários e discussões teológicas. É uma lenda viva que caminha lado a lado com a história real da igreja, desafiando-nos a olhar para o passado com mais atenção e para o futuro com mais cautela. No centro de tudo está uma pergunta essencial. Estamos vivendo os últimos dias conforme previsto por um santo do século XII, ou apenas projetamos nossos medos e esperanças sobre um texto antigo, tentando dar sentido ao imprevisível? Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva, mas enquanto houver fé, dúvida e curiosidade, a profecia de São Malaquias continuará viva, desafiando gerações a refletirem sobre o destino da fé, da humanidade e do mundo.